Senhor Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nos aproximamos de Ti com corações humildes e dispostos a buscar a Tua presença. Diante das incertezas que cercam nossos dias, das batalhas invisíveis que enfrentamos e dos desafios que parecem nos sobrecarregar, encontramos refúgio em Tua palavra, na promessa de Tua proteção e no poder do Teu amor incondicional. O Salmo 91 se revela como um farol de esperança em tempos de tempestade, um cântico de segurança para aqueles que depositam sua confiança em Ti. Ele nos fala de um abrigo seguro, de uma fortaleza inabalável, onde podemos encontrar paz mesmo em meio ao caos. A vida moderna, com seu ritmo acelerado e suas pressões constantes, muitas vezes nos deixa vulneráveis, expostos a medos, ansiedades e às mais diversas tribulações. Sentimos o peso do mundo em nossos ombros, a fragilidade da nossa existência diante de perigos que nem sempre podemos ver ou controlar. É nesse cenário que a promessa de habitar no esconderijo do Altíssimo se torna um bálsamo para nossa alma. Um convite a descansar na certeza de que somos guardados por aquele que tudo vê e tudo pode. Muitas vezes, a sensação de impotência nos assola. Diante de notícias alarmantes, de doenças que rondam, de dificuldades financeiras ou de conflitos interpessoais, é fácil cairmos na armadilha do desespero e da dúvida. Acreditamos que estamos sozinhos na luta, que somos apenas grãos de areia em meio a um oceano de adversidades. Todavia, a Escritura nos assegura que essa percepção é uma ilusão. O Salmo 91 desmistifica essa solidão, revelando que, para aqueles que se apegam a Deus, existe um cuidado providencial, uma guarda constante que transcende qualquer ameaça terrena. Ele não é apenas um texto antigo, mas uma verdade viva que ecoa em nossos corações, chamando-nos a um relacionamento mais profundo de fé e dependência. O convite é para reconhecer que, por mais que as circunstâncias externas sejam assustadoras, há um lugar de segurança que nada pode abalar: o próprio Deus. É precisamente essa realidade que desejamos abraçar agora. Não buscamos uma oração genérica, mas uma conexão sincera com a promessa explícita de proteção divina. Queremos sentir, em cada palavra que proferirmos e em cada versículo que meditarmos, a força renovadora que emana do Altíssimo. A intenção sincera é transpor as barreiras do medo e da incerteza, permitindo que a fé se fortaleça e que a confiança em Deus se aprofunde. O Salmo 91 se torna a nossa bússola, guiando-nos para o centro da vontade de Deus, onde encontramos o verdadeiro refúgio. Ele nos fala sobre a entrega total, sobre a decisão consciente de colocar nossa vida inteiramente nas mãos daquele que nos criou e nos ama. Este é o momento de nos revestirmos dessa verdade, de permitirmos que ela permeie cada aspecto de nossa existência, de experimentarmos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só pode vir do Senhor. Nossa jornada aqui é para redescobrir a profundidade do que significa estar sob a sombra do Onipotente. Não é uma mera repetição de palavras, mas uma imersão na certeza de que somos amados, protegidos e cuidados em cada detalhe. Ao meditarmos no Salmo 91, abrimos nossos corações para receber a cobertura divina que nos livra de todos os males, que nos guarda de armadilhas invisíveis e que nos sustenta diante de qualquer perigo. As tribulações podem vir, os perigos podem se manifestar, mas a promessa é clara: aquele que se abriga em Deus encontrará um porto seguro, uma fortaleza que nada pode derrubar. Portanto, preparemos nossos corações para receber essa poderosa verdade, para nos entregarmos completamente ao amor protetor do nosso Deus, confiando que Ele nos conduzirá com segurança através de todas as adversidades. Neste momento, voltamos nossa atenção para a vivência prática da promessa de livramento contra as ameaças mais insidiosas, aquelas que agem nas sombras e que, por sua natureza, são difíceis de discernir ou de se defender diretamente. Refiro-me às ciladas ocultas, aos esquemas traiçoeiros que buscam desestabilizar nossa caminhada, seja no âmbito profissional, nas relações pessoais ou até mesmo na nossa vida espiritual. O Salmo 91 nos garante que, ao escolhermos Deus como nosso refúgio, Ele atua como um escudo contra essas armadilhas sutis, revelando-as a tempo e nos capacitando a evitá-las, ou neutralizando seu poder destrutivo sobre nós. Pense, por exemplo,
em um colaborador invejoso que tenta sabotar seu trabalho com informações falsas ou em uma campanha de difamação orquestrada nas redes sociais. A promessa divina não é a ausência de tais tentativas, mas a certeza de que elas não prosperarão contra quem está debaixo da sua guarda. É crucial entender que essa proteção não se manifesta, invariavelmente, como uma intervenção espetacular que aniquila o perigo pela metade do caminho. Muitas vezes, a ação divina se revela na sabedoria concedida para identificar a intenção maligna antes que ela se concretize, ou na força interior para perseverar e não ceder à pressão das circunstâncias adversas. Considere alguém confrontado com uma proposta financeiramente tentadora, porém eticamente duvidosa. A rede ali lançada pode parecer um benefício imediato, mas acarretaria um dano profundo à integridade e à consciência. A cobertura divina atua permitindo que a luz da verdade ilumine os verdadeiros custos dessa oferta, capacitando a recusa com convicção e liberando a pessoa para seguir um caminho de retidão, livre de culpa e consequências morais avassaladoras. Ademais, é fundamental expandir a compreensão dessa muralha protetora para além das ameaças que visam nosso bem-estar físico ou material imediato. A promessa de livramento estende-se também às investidas que visam abalar nossa fé, semear dúvidas sobre o caráter de Deus ou nos afastar do caminho da verdade. Pense em argumentos filosóficos que tentam desacreditar as Escrituras, em ensinamentos heréticos que distorcem a doutrina bíblica, ou até mesmo em desilusões pessoais que nos levam a questionar a bondade e o poder de Deus. Nesses momentos, o Salmo 91 atua como um bálsamo para a mente e o espírito, reafirmando a fidelidade divina e oferecendo clareza para discernir a verdade da mentira. Ele nos fortalece na convicção de que a verdade de Deus é imutável, mesmo quando as aparências sugerem o contrário. Ainda mais relevante é a aplicação dessa cobertura divina nas batalhas que travamos em nosso próprio interior. A tentação, a autocrítica destrutiva, os pensamentos de desespero ou os sentimentos de inadequação são armadilhas que fabricamos ou permitimos que se alojem em nossa mente. A promessa de ser livrado de todo o mal abrange também essas lutas íntimas. Ao meditarmos na soberania e no amor de Deus, somos capacitados a confrontar essas flechas internas com a fortaleza que Ele mesmo nos concede. Pense naqueles momentos de profunda fraqueza em que nos sentimos incapazes de resistir a um vício ou a um padrão de comportamento prejudicial. A dependência da cobertura divina nos fortalece, não para erradicar instantaneamente a fraqueza, mas para nos dar a resistência necessária, a cada dia, para escolher o caminho da vitória, confiando que Deus opera em nós o querer e o fazer, segundo a sua boa vontade. Adentrando-nos ainda mais na promessa de proteção divina, voltemos nossa atenção para a maneira como Deus nos guarda de flagelos que, por sua natureza coletiva e devastadora, parecem transcender a capacidade de defesa individual. Pensemos nas pestilências que assolaram a humanidade ao longo da história, nas epidemias que dizimaram populações inteiras, ou em catástrofes naturais de magnitude assustadora, como terremotos, furacões ou colapsos sociais generalizados. O Salmo 91 não apenas sugere uma proteção pessoal contra essas forças avassaladoras, mas aponta para uma preservação que, em muitas instâncias, se manifesta de formas que desafiam a lógica humana e a compreensão científica pura. Não estamos falando de uma imunidade mágica que impede a doença de se manifestar em um corpo, mas de uma cobertura que pode nos livrar de estar no lugar errado na hora errada, ou de sermos afetados pela mesma gravidade que atinge outros em circunstâncias semelhantes. Além disso, a cobertura divina se estende à proteção contra influências espirituais malignas que operam em um nível mais sutil, mas igualmente perigoso. Refiro-me àquela sensação de opressão espiritual que pode sobrevir sem motivo aparente, a dificuldade em manter a alegria e a paz interior, ou a tentação constante de cair em desespero e pessimismo. A Escritura nos assegura que, ao nos apegarmos a Deus, Ele nos livra de nenhum terror que assombre no escuro e de praga que assola ao meio-dia. Isso se traduz em uma paz interior que resiste às tempestades externas, em uma clareza de pensamento que dissipa a confusão e a ansiedade, e em uma força espiritual que nos permite enfrentar as adversidades com esperança renovada,
em vez de sucumbir ao medo ou ao desânimo. Ao considerarmos a aplicação concreta dessas promessas em nossa vida cotidiana, é vital reconhecer que a fé em Deus como nosso protetor não nos isenta de tomar precauções sensatas ou de exercitar a sabedoria em nossas decisões. A cobertura divina não é um convite à inação imprudente, mas uma garantia de que, mesmo em meio às nossas próprias ações responsáveis, Deus está agindo para completar a sua obra de preservação em nossas vidas. Por exemplo, ao seguir rigorosamente as orientações de saúde durante uma pandemia, estamos cumprindo nossa parte, e a cobertura divina pode atuar adicionando uma camada extra de segurança, que vai além da simples obediência às medidas preventivas. Outro aspecto crucial a ser explorado é como essa proteção se manifesta em situações que envolvem perigo físico iminente, mas que, por intervenção divina, não resultam em ferimentos graves ou fatais. Imagine alguém envolvido em um acidente de trânsito grave, onde os destroços indicam uma probabilidade altíssima de fatalidades, mas que, milagrosamente, sai ileso ou com ferimentos leves. A promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, encontra eco nessas experiências pontuais, onde a lei da probabilidade parece ser suspensa pela mão onipotente de Deus. Essa preservação não é aleatória, mas o resultado direto de uma aliança de proteção com o Criador. Finalmente, devemos compreender que a intensidade e a natureza dessa cobertura divina podem variar, não por capricho de Deus, mas em conformidade com o propósito maior de sua vontade e o plano estabelecido para cada um de nós. Em alguns casos, a proteção pode se manifestar como um livramento completo e imediato. Em outros, pode envolver a passando por tribulações, mas sendo fortalecido e sustentado por Deus de maneira inabalável. O ponto central é a certeza de que, em nenhum momento, aqueles que se refugiam em Deus estão desamparados. Ele nos guarda, nos sustenta e nos guia, assegurando que, mesmo nas mais severas provações, o seu propósito para nós prevalecerá, sem jamais nos abandonar à mercê das circunstâncias. Ao avançarmos na compreensão da cobertura divina, devemos agora direcionar nosso foco para a maneira como essa proteção celestial se aplica especificamente à nossa esfera emocional e psicológica, um território frequentemente assaltado por ataques insidiosos. A promessa de ser livrado de nenhum mal abrange de forma integral as tribulações internas que podem minar nossa paz e esperança. Considere a ansiedade paralisante que surge ante um futuro incerto, ou o peso esmagador da autocrítica que nos acusa de falhas inexistentes. O Salmo 91 nos assegura que Deus nos protege dessas aflições internas, não eliminando a possibilidade de desânimo, mas fortalecendo nosso espírito para resistir a ele. Ele nos oferece a serenidade necessária para enfrentar desafios sem sucumbir ao desespero, concedendo clareza mental em meio à confusão emocional. Mais especificamente, a intervenção divina se manifesta na capacidade de discernir nossos próprios pensamentos, separando aqueles que são de origem celestial daqueles que buscam nos desviar. Pense em uma situação onde um período de estresse profissional desencadeia em você um padrão de pensamentos negativos recorrentes, alimentando um ciclo vicioso de preocupação. A cobertura de Deus atua como um filtro, permitindo que sua mente reconheça a natureza destrutiva desses pensamentos e os substitua por verdades espirituais que promovam a paz e a confiança. Isso não significa que a tentação de pensar negativamente desapareça magicamente, mas sim que recebemos a força e a clareza para rejeitá-la ativamente, escolhendo a perspectiva divina em vez da humana. Outra camada crucial dessa proteção reside na forma como Deus nos preserva de armadilhas emocionais que visam nos isolar e nos afastar do apoio mútuo e da comunhão. A mágoa persistente, a raiva reprimida ou o ressentimento acumulado podem criar barreiras invisíveis em nossos relacionamentos, minando a confiança e o afeto. A promessa de livramento se estende a essas feridas emocionais, oferecendo-nos o poder de perdoar. Deus age em nós, concedendo a graça necessária para liberar a dor, permitindo que a cura emocional ocorra e que os laços se restabeleçam, fortalecidos pela compreensão e compaixão divinas. Essa libertação interior
nos impede de sermos consumidos pelas nossas próprias emoções negativas, preservando nossa capacidade de amar e de sermos amados. Ademais, a cobertura divina se manifesta na restauração da nossa identidade em Cristo, especialmente em momentos de crise ou de profunda insegurança. Quando as circunstâncias externas nos levam a duvidar do nosso valor ou do nosso propósito, o Salmo 91 nos lembra que nosso refúgio seguro é Deus, cuja aprovação é eterna e inabalável. A sua proteção nos afirma que somos amados e aceitos por Ele, independentemente de nossas conquistas ou falhas. Essa certeza interior nos capacita a enfrentar a rejeição, a crítica ou a sensação de inadequação sem que nossa autoestima seja irremediavelmente abalada. A verdade de quem somos em Deus se torna um escudo poderoso contra as investidas do inimigo que buscam nos diminuir e nos desqualificar. Finalmente, a aplicação dessa proteção se estende à nossa capacidade de lidar com a perda e o luto. A morte de entes queridos, o fim de relacionamentos significativos ou a frustração de sonhos importantes podem deixar um vazio profundo, acompanhado por uma dor avassaladora. A promessa de que Deus nos guarda de todo o mal nos assegura que, mesmo em meio à tristeza mais profunda, não estamos sozinhos. Sua presença se torna um consolo, sua paz um bálsamo para a alma ferida. Ele nos concede a força para seguir em frente, não esquecendo aqueles que perdemos, mas encontrando esperança e propósito renovados em meio à adversidade, sabendo que o amor divino jamais nos abandona, mesmo nos momentos de maior escuridão. Prosseguindo em nossa meditação sobre o amparo divino, é imperativo agora explorar a dimensão da nossa santificação pessoal sob a égide da cobertura celestial. A promessa de que Deus nos guarda de nenhum mal estende-se à nossa jornada de conformação à imagem de Cristo, um processo contínuo de purificação e aperfeiçoamento espiritual iniciado no momento da nossa conversão. Considere, por exemplo, a luta contra a impaciência e a frustração que surgem quando o progresso em nosso caráter parece lento ou inexistente. A proteção divina, nesse cenário, não é apenas um escudo contra ameaças externas, mas uma força interior que nos capacita a perseverar na busca pela santidade, concedendo-nos a resiliência necessária para aprender com os próprios erros e a graça para nos levantarmos após cada queda. A mão de Deus nos sustenta, capacitando-nos a discernir as áreas onde ainda necessitamos de crescimento, oferecendo-nos a clareza para identificar e abandonar práticas que nos afastam de sua vontade. Nesse contexto, a intervenção divina se manifesta de modo peculiar na revelação das idolatrias modernas que ameaçam ocupar o lugar de Deus em nossos corações, mesmo que de forma velada. Pense na exaltação excessiva do trabalho, no apego desmedido a bens materiais ou na busca incessante por reconhecimento social. A proteção de Deus nos alerta para essas seduções disfarçadas, concedendo-nos a capacidade de reconhecer a superficialidade de tais anseios e a força para redirecionar nossa paixão e devoção para o que é eterno. Ele nos liberta da tirania da busca por satisfação em fontes efêmeras, permitindo-nos encontrar contentamento em seu amor e propósito. Essa libertação interior é uma manifestação tangível da cobertura divina, nos guardando da escravidão emocional e espiritual que tais idolatrias impõem. Outra faceta crucial dessa santificação protegida reside na maneira como Deus nos capacita a discernir e rejeitar as narrativas enganosas que buscam deturpar a verdade sobre sua natureza e seus caminhos. Em um mundo saturado de informações e opiniões conflitantes, a tentação de aceitar filosofias que contradizem os princípios divinos é uma ameaça constante. A cobertura de Deus nos ilumina, concedendo-nos a sabedoria para avaliar as fontes de informação e a discernir com clareza o que é verdadeiramente de Deus e o que é apenas uma distração ou uma armadilha. Essa proteção intelectual e espiritual nos impede de sermos levados por qualquer vento de doutrina, ancorando-nos firmemente na rocha que é Cristo. Ademais, a proteção divina na jornada de santificação se manifesta na forma como somos preservados de um desânimo paralisante em face dos desafios inerentes ao processo de crescimento espiritual. A consciência de nossas falhas e imperfeições pode, por vezes, levar à tentação de desistir. Contudo, ao buscarmos refúgio em Deus,
recebemos a renovação de forças e a certeza de sua contínua obra em nós. Essa preservação não elimina a existência de lutas e tentações, mas nos assegura que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus age em nós, concedendo a perseverança necessária para continuar avançando, mesmo quando a fragilidade humana se faz sentir com mais intensidade. Finalmente, a aplicação dessa cobertura celestial na santificação estende-se à nossa capacidade de impactar o mundo ao nosso redor, com a verdade e o amor de Deus. Ao sermos guardados e purificados por Ele, tornamo-nos instrumentos mais eficazes em suas mãos. A proteção divina nos capacita a compartilhar o Evangelho com ousadia e clareza, a servir ao próximo com genuína compaixão e a sermos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Essa capacidade de influência positiva é uma consequência direta de estarmos sob a sua guarda, capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Ele em todas as áreas, refletindo sua luz em um mundo que tanto necessita. Com a santificação em vista, um aspecto crucial da cobertura divina que se revela é a proteção contra o desânimo autoimposto, aquele que sobrevém não por circunstâncias externas avassaladoras, mas pela lente distorcida da nossa própria autocrítica implacável. Refiro-me àquela voz interior que, incessantemente, aponta falhas minúsculas, amplifica erros triviais e nos convence da nossa inadequação fundamental para os propósitos divinos. O Salmo 91, ao prometer livramento de todo mal, abrange essa batalha interna, fortalecendo nossa mente para resistir a essa voz destrutiva. A proteção, neste caso, não é a ausência de momentos de fraqueza ou de dúvida, mas a concessão de uma resiliência espiritual que nos permite reconhecer a falsidade dessas acusações internas, reafirmando nossa identidade em Cristo. Agora, pense em como isso se aplica quando você tropeça em um hábito pecaminoso que jurou abandonar. Em vez de mergulhar na condenação, a cobertura divina lhe concede clareza para ver o ato como um momento isolado, não como uma sentença permanente sobre seu caráter, e a força para se levantar e recomeçar, confiando na graça restauradora. Ademais, a ação de Deus em nossa santificação se manifesta na preservação da nossa alegria intrínseca, aquela que não depende das circunstâncias passageiras, mas que emana do conhecimento da nossa filiação divina. Em um mundo que frequentemente nos pressiona a buscar a felicidade em conquistas externas, prazeres efêmeros ou validação social, o Salmo 91 nos guarda de cairmos nessa armadilha corrosiva. A cobertura celestial ilumina a verdade de que nossa alegria mais profunda e duradoura é encontrada no relacionamento com o Criador. Consequentemente, mesmo quando projetos importantes falham ou planos se desfazem, a proteção divina nos preserva da amargura e do desespero, permitindo que nossa alegria resida na soberania e no amor inabalável de Deus. Imagine a frustração de um empreendedor cujo negócio é impactado por uma crise econômica inesperada. Em vez de sucumbir à tristeza, a cobertura divina o fortalece, permitindo que ele encontre satisfação na sua capacidade de adaptação e na certeza de que Deus tem um plano, mesmo diante da adversidade. Uma camada ainda mais profunda dessa proteção na santificação reside na forma como Deus nos preserva de uma complacência espiritualmente letal. À medida que progredimos em nossa jornada de fé, existe o perigo sutil de nos contentarmos com um nível superficial de espiritualidade, acreditando que já atingimos um patamar satisfatório. O Salmo 91, porém, nos acautela contra essa estagnação, garantindo um livramento contra um estado de auto-engano, que nos impede de buscar um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. A cobertura divina nos impulsiona a um anseio contínuo por mais de Deus, mantendo-nos vigilantes contra a tentação de acomodação espiritual. Pense em um cristão maduro que, em vez de se acomodar em sua familiaridade com as verdades bíblicas, dedica-se a estudos mais aprofundados, a orações mais fervorosas e a um serviço mais dedicado. Essa busca incessante por um crescimento maior é um testemunho da proteção divina contra a aridez espiritual. Outro elemento vital da proteção em nossa santificação é a preservação da nossa capacidade de discernir e resistir à influência de setas espirituais que visam desviar nosso foco do propósito eterno de Deus.
Essas setas podem se manifestar como distrações constantes, desejos pecaminosos camuflados, ou até mesmo ideologias que se opõem frontalmente aos valores do reino. O Salmo 91 nos assegura que, ao nos refugiarmos nele, somos equipados com a agudeza espiritual para identificar e neutralizar essas influências. Essa proteção nos concede a disciplina para silenciar o ruído externo e interno, permitindo que a voz de Deus ressoe com clareza em nossos corações. Agora, considere a vida de um jovem cristão em um ambiente universitário saturado de ideias seculares e pressões sociais. A cobertura divina lhe concede a sabedoria para navegar nesse cenário, mantendo seus valores firmes e sua fé inabalável diante das tentações e das filosofias contraditórias. Finalmente, a proteção divina em nossa santificação se revela na forma como somos preservados de uma desilusão amarga com a obra de Deus em nossa vida. Às vezes, as batalhas espirituais prolongadas ou as decepções com a lentidão do